Estamos iniciando aqui o nosso podcast Foco Talks, né? Estamos recebendo aqui a Cristiane Damasceno, ela que é advogada, que foi vice-presidente da OAB na gestão anterior, é conselheira federal da OAB hoje, está com uma função também, uma comissão nacional da OAB, que ela está presidindo. Então, bem-vinda, Cristiane. Conte para nós um pouco, né, da sua história, se apresente aí para os nossos telespectadores e ouvintes. Paulo, primeiro, obrigada por chamar, porque eu gosto muito de conversar, gente. Adoro quando me chama podcast, porque dá pra gente falar mais um pouco. Quero agradecer por esse espaço importante, pra gente poder contar um pouco da nossa trajetória. Realmente eu fui já conselheira na gestão do Juliano, do presidente Juliano, querido, né, que hoje já não está mais entre nós, conselheira seccional, depois vim com o Délio aí para vice-presidente, ganhamos a eleição e hoje estou como conselheira federal e presidente da maior comissão da OAB, que representa 730 mil mulheres, que são 52% hoje da nossa carreira, né? É a comissão feminina da OAB. É a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, muito interessante. Como se fosse a OAB Mulher. Como se fosse uma OAB Mulher, exatamente. Muito bem. E estamos recebendo aqui também ele, que é engenheiro, né? Que é especialista em condomínios, né? O nosso amigo Leonardo. Bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. Leonardo Costa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando. Também gosto muito de conversar. A gente desenvolve muitos assuntos, a gente partilha experiências. Exato. E conversas com uma mesa como essa sempre trazem boas convivências e boas histórias. E é bom a gente poder partilhar isso com outros que vão poder assistir depois. Muito bom. Conta pra gente um pouco aí sobre sua carreira, sua história, né, sua formação. Bom, Paulo, eu sou engenheiro civil de formação e com o tempo me especializei na parte condominial. O que ocorre? A parte condominial é uma parte que carece de uma atenção específica. A gente sempre fala muito das pessoas procurarem saúde, procurarem os seus advogados, que é muito importante também, né? Principalmente na parte condominial também, que tem várias discussões, várias brigas, os advogados conseguem resolver, às vezes até na esfera da conciliação, ali na mediação e tudo. E a gente, da engenharia, a gente busca dar ferramentas para que as pessoas possam conversar e possam dialogar, trazendo soluções dentro do condomínio. Isso traz redução de custos, claro. Isso traz soluções efetivas, evitam retrabalhos, evita até acionamento de garantias, que muitas vezes é necessário. Então, na área condominial, vendo tudo isso, falei, vamos trabalhar com condomínios. Boa. Vamos atuar com condomínios. O condomínio ele tem uma assessoria, muitas vezes uma assessoria jurídica muito boa, uma administradora que dá uma assessoria contábil muito boa, mas e a parte de engenharia? Quem cuida do prédio em si? A manutenção predial. Então a gente tem esse trabalho para poder auxiliar os condomínios, né? Seja com uma assessoria, seja com um laudo, às vezes até com uma perícia pontual para evitar até uma ação judicial ali na fase inicial. Então a gente atua dessa forma e traz soluções muito, muito eficientes para os condomínios. E a gente tem visto isso com o passar do tempo, cada dia mais as soluções têm sido eficientes e têm reduzido os gastos para os condomínios nesse sentido, né? Muito bom. A doutora deve saber muito bem, uma ação judicial carece de uma atenção especial. Aproveitando que você está falando sobre isso, existe, assim, hoje os advogados eles trabalham muito conectados com a engenharia nos condomínios, principalmente no que tange essa questão desses laudos, dessas inspeções, os processos judiciais, por exemplo, quando uma obra está no processo de garantia, né? Você já atuou como advogada nisso, já, doutora? Engraçado, Paulo, já, né? Quando eu comecei a advogar, lá no inicinho, eu trabalhava para uma corretora que fazia gestão de condomínios. Então, eu tomava conta da assistência jurídica. E aí eu acho que tem duas coisas assim, que o Leonardo trouxe que são muito boas e eu acho que em Brasília é um mercado fértil para a gente começar. Você pega Águas Claras, por exemplo, é uma cidade só de condomínios, né? E aí eu faço um recorte aqui, Leonardo, interessante, porque quando a gente fala de carreira, as pessoas elas gostam, especialmente aqui em Brasília, de ficar no tradicional. O que é o tradicional? Fazer o concurso público. Então, assim, nós viemos de uma geração que os nossos pais eram servidores e realmente para eles tudo de melhor seria você sentar, porque o sonho do meu pai era fazer um concurso de juíza, né? Eu falava, não dou conta de parar para estudar, gente, que eu não tenho, né, tenho a síndrome de pensamento acelerado, eu gosto mesmo daquela montanha russa do processo criminal, porque eu sou advogada criminalista. Então, quando você pega um condomínio, você tem toda sorte de problemas para poder resolver. E o que a gente tem que perceber quando a gente fala de carreira? O empreendedor é aquela pessoa que vê no problema uma solução e uma oportunidade.
Então, na engenharia civil, por exemplo, Águas Claras foi um lugar onde você tem N problemas ali, tanto de estrutura, porque muitas pessoas não entregaram tudo certo das construtoras, e da própria manutenção, porque hoje a gente tem regras ambientais já aí que são exigidas, né? Até para o Brasil se posicionar melhor no ranking mundial, placas de energia solar, estou dizendo aqui o básico, Leonardo, que eu conheço, mas que faz diferença, que você precisa de um profissional para poder facilitar, economizar. Porque tem isso dentro do condomínio, né? Para a taxa ficar mais barata. E você trazer funcionalidade. Os prédios mais antigos também. Então, o que eu vejo em termos de carreira? Gente, eu olho para um mercado desse, eu vejo 1000 serviços que podem ser apresentados dentro de um condomínio. Doutora, eu vou dar um exemplo muito pequeno de uma solução que às vezes a gente apresenta para um condomínio, que muitos síndicos, isso eu deixo claro aqui para os síndicos, administradores e até pessoas que moram em condomínios, que é a grande parte da população do DF. Exato. O que ocorre? Muitas infiltrações ocorrem por falta de verificação do rejunte do revestimento. Uhum. As pessoas esquecem de revisar os rejuntes e a gente chega em condomínios para poder verificar casos de infiltração que ocorrem há tempos, ali, há meses, às vezes até há anos. E quando a gente vai ver uma situação do rejunte que está com falha. Uhum. É o rejunte que não foi revisado no prazo correto. Uhum. Imagina a quantidade de gastos que poderiam ter sido evitados. Obviamente. Com o custo apenas... E às vezes isso vai parar até nos tribunais. É claro. Isso aconteceu no condomínio que eu morava, porque não tinha a parte externa, né? Primeiro que foi feito de areia, que era os do Sérgio Naia, né? Que ele construiu quando eu morava no Guará. Então, assim, a preocupação que talvez o síndico... E aí vem, gente, uma coisa muito interessante. Veja, você tem aí o mercado fértil, quando eu digo a vocês, que você pode bolar um curso para poder formar síndicos. Hoje tem muito síndico profissional. Então é uma atividade que, por exemplo, para a gente do direito, a pessoa pode ser um síndico profissional, porque ela já entende de regra, de lei, ela tem facilidade, pode ser uma atividade profissional que eu posso montar uma empresa para poder prestar esse tipo de serviço. 2, eu aprendendo a ser um síndico, o que eu vou precisar? De uma manutenção predial básica. Então, assim, tudo isso é mercado que as pessoas podem atuar. Agora, o que a gente precisa? Tirar o povo da caixa. Porque empreender e você ter essas ideias é realmente você sair da caixa. Você tem que ter disposição, você tem que parar para poder se formar, para poder ter a ideia, colocar no papel, né? Começar a vender essa ideia. Hoje a gente tem as redes sociais para isso. Então a gente tem que aprender um pouco de marketing das redes sociais para você viabilizar, porque se vende muita coisa ali. Então, assim, quando eu olho para essas coisas, gente, eu vejo, assim, 30 oportunidades. O Paulo tem um trabalho incrível de levar conhecimento aos síndicos, de levar uma informação, né? E a gente tem visto muito que quando a gente chega num condomínio, a gente com a empresa, as pessoas muitas vezes não têm um plano de manutenção. Exato. Que hoje é um documento que as seguradoras costumam pedir muito quando elas vão liberar o prêmio. Porque se não faz a manutenção, como é que eu vou... liberar um prêmio, não faz o cuidado mínimo. Então. Na verdade, a seguradora ela faz de tudo, né? Pra poder não pagar. Exato. Ela primeiro ela quer vender o seguro, né? Depois ela quer dar um jeito de não pagar. É óbvio. Então... Mas vamos falar um pouco sobre o AB. Estamos aqui com a Cristiane Damasceno, ela que é advogada, foi vice-presidente do AB, está no Conselho Federal. Conta pra gente aí dos bastidores aí dessa pré-campanha aí, parece que a eleição é em novembro, como é que é isso? Eleição é em novembro, eu até vou começar a fazer um tour agora, que me pediram para poder falar um pouco para os eleitores, né, da OAB, porque hoje nós somos 80 mil no Distrito Federal, e a gente vai ter aproximadamente 50 mil aptos a votar em novembro. Você sabe que se a advocacia tivesse unida, dava para eleger até um deputado. O governador já tem, né? Dá para poder eleger, gente, porque é muita gente. Se você tirar as pessoas que já morreram, estão impedidas, assim, e tem que estar adimplente também, né? No dia da eleição. Então eu acho que a gente... Doutora, só te cortando um pouquinho, só para a senhora entender a proporção, assim, com relação a uma outra categoria que é grande também, que é a de engenheiros. Hoje a engenharia está no número 32 mil de registro. Menos da metade aqui que a no gente. DF. 32 mil desde o começo do Distrito Federal. É a metade ainda que bem, a gente é, né? E se a OAB não tivesse a prova, eu acho que teria uns 250 mil. Né? Eu acho também, porque a gente só aprova 14 mil nessa prova, né? Entendeu? Então, assim, um número muito pequeno de aprovação e você ainda tem esse tanto de gente. Mas isso também se dá, gente, porque as faculdades de Direito começaram a conseguir registros, né? Que é uma coisa que eu, particularmente,
penso que hoje você tem que colocar um freio. Por quê? Porque as pessoas alugam a biblioteca na hora que o MEC chegar lá. Aí você não tem um ensino, uma prestação de serviço com qualidade. Então isso é um problema. Porque aí você é igual médico, advogado, né? Você é o advogado, você não tem as características, você não tem ensino, a qualidade adequada, você pode levar um processo a perder, a pessoa perder uma indenização. Enfim, então essas são algumas pautas assim que preocupam muito a advocacia. Por exemplo, gente, aqui no Distrito Federal tem 40 faculdades, quase 40 faculdades, nesse quadrado que a gente mora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi vice-presidente da primeira eleição, na segunda você já não era mais vice, já era conselheira federal. Já. De lá para cá, estremeceu a relação, esse momento da saída sua da vice-presidência para a conselheira federal, estremeceu um pouco? Não mudou nada? Não, quando a gente veio para o segundo mandato, assim, e eu sou muito grata pelas companhias que eu tenho ao longo do caminho da construção da vida, né? Então, assim, por 6 anos eu fiquei com o Délio, a gente construiu uma relação de confiança muito importante. Na nossa primeira gestão, nós entregamos 100 coisas para a advocacia de maneira geral. Mas quando a gente veio para a segunda campanha, nós percebemos que os meus votos e os dele já tinham se casado. Então esse é um cargo que politicamente a vice-presidência precisa acrescentar alguém que venha com um voto que você ainda não tenha para você ganhar. Isso faz parte do jogo político, né? Então a gente decidiu que eu iria para o Conselho Federal. E é óbvio que como conselheira federal a gente se afasta um pouco da base, porque aí eu passo a tomar conta daquilo que é nacional, que não é só do Distrito Federal, né? Então a gente fez um trabalho muito grande dentro do Conselho Federal. Nós criamos aí uma lei que alterou, né, o nosso estatuto, então a gente trouxe aqui para dentro o combate ao assédio moral, sexual e a discriminação. Em 80 dias nós aprovamos uma lei, porque uma das coisas que nós percebemos, Paulo, na nossa campanha, na pesquisa qualitativa, é que as mulheres reclamavam muito que não permaneciam na advocacia, e aí realmente os dados mostram que nos primeiros 5 anos as mulheres desistem, e um dos fatores, não é o único, gente, porque a maternidade conta aqui também, que a gente não tem políticas aqui para poder acolher a mãe advogada que é mãe e fica grávida, né? Era o assédio, que é real. Então aí nós começamos um trabalho e alteramos a lei, tornamos infração ético-disciplinar isso, para poder combater e as mulheres terem essa possibilidade. Então criamos a cursos de liderança aqui dentro também, porque isso faz parte de uma regra da ONU, da Agenda 2030, você precisa ajudar as mulheres a empreender, a liderar, a desenvolver liderança. E aí, a partir do ano passado, começamos então a conversar ali sobre a sucessão do presidente. E aí, nessa conversa, nós tivemos opiniões diferentes, o que é muito natural na política também. Então, eu acho que quando a gente não tá e a gente não concorda, eu aprendi uma coisa na vida, a gente coloca a viola no nosso saco e vai embora. Mas assim, continuo tendo apreço pelo Délio, porque foi um cara que nós convivemos muito tempo, construímos muitas coisas juntos, mas nós temos as nossas divergências, o que eu acho que é normal da vida e do caminho que a gente percorre. Então, como eu tinha uma opinião diferente da dele na condução política do grupo político nosso na época, eu preferi sair, né? E aí, o Kleber me fez uma proposta. Hoje eu tenho um coletivo, né, chamado Advocacia com Propósito, que é formado com vários advogados de todas as matizes, especialmente das cidades satélites, e o grupo resolveu que nesse momento a gente apoiaria o Kleber Lopes, porque estava mais ligado aos ideais que hoje o nosso grupo construiu como propostas para a advocacia. E aí você participa da chapa como vice-presidente, como secretária, ou segue como conselheira federal? Eu venho de novo como conselheira federal, foi essa a proposta que eu fiz para o Kleber, e prontamente ele aceitou, e também aceitou as coisas que nós colocamos, porque nós temos alguns preceitos básicos, né, na nossa associação hoje, no nosso coletivo, que é a questão da posição das mulheres. Então isso para mim, né, e a paridade já existe na advocacia, a paridade, né? Só que a gente hoje, veja só, Paulo, a paridade ela não é suficiente para colocar as mulheres nos espaços de decisão. Então uma das coisas que a gente preza hoje é que a gente esteja na mesa de discussão. Então hoje eu sou o fiel da balança na decisão de uma eleição. Então todas as decisões políticas elas têm que passar pelo nosso grupo político para poder decidir. O Kleber é o candidato do grupo do Ibanez?
Ele é o candidato, e eu falo assim, eu não gosto muito hoje, gente, sinceramente, que as pessoas digam, você era do Délio, você não, me chamo Cristiane Damasceno, e eu sou minha mesmo, gente. Não é Cristiane do Délio, não. Não é Cristiane do Délio, não é Cristiane do Délio. A Cristiane é da Cristiane. Lá, é interessante, lá em Goiás tem um deputado federal chamado Alexandre Baldi, já foi federal, foi ministro, né? Aí ele saiu do ministério, acho que candidatou outro cargo lá, perdeu, mas aí ele pegou, não, ele não quis sair do ministério, ele continuou no ministério. Aí ele lançou o chefe de gabineteira federal, aí colocou Adriano do Baldi, né? Era Alexandre Baldi, aí Adriano do Baldi. Daí podia ser Cristiane do Délio. De jeito nenhum. Aí a Cristiane Damasceno da Cristiane Damasceno, porque antes de ser do Délio, eu já era Cristiane Damasceno. Porque eu sou professora aqui há 22 anos, né? Então, assim, eu já dou aula já dei aula na UPS, hoje dou aula no IDP, no CEUB, enfim. E quando a gente veio pro grupo do Kleber, uma das coisas que eu disse é, o governador, ele é um advogado. E como advogado, ele tem um apoio. Então, assim, as pessoas falam, é porque ele é advogado, pessoal, deixa eu dizer um negócio, gente. As pessoas não ganham por serem de uma ou de outra, porque transferência de voto a gente sabe muito bem como que é. Não é um trabalho fácil, né? Então eu digo que o Kleber é do Kleber, porque ele é um advogado criminalista há 25 anos aqui em Brasília. Nasceu trabalhou como porteiro, enfim. Veio do Gama. Então, assim, ele tem o apoio de um advogado que hoje é o governador. Essa semana, inclusive, teve a sessão solene da Honorária de Brasília. Eu não assisti, mas eu vi alguns comentários aí, diz que o Ibanez discursou, teceu elogios a ele. Foi, pedi, mas assim, gente, é aquilo. Assim como o Délio também já teve apoio do Agnello, já teve apoio de outros políticos, ele tem apoio, e o Agnello é médico, não é advogado, né, do governador que é advogado. Então, eu também acho que as pessoas elas querem criar essa narrativa. O Délio teve apoio do Agnello? Mas assim, a ligação do grupo dele é muito estreita. Com o PT? Com o Agnello, com a esquerda, isso é muito claro, né? O Caputo já tem uma relação muito estreita também. Então, assim, o governador é um advogado. E ele, como advogado, ele é óbvio que na posição dele o impacto pode ser maior. Mas aí dizer que você vai perder a independência é coisa de gente que não me conhece, Paulo. Porque eu vou dizer um negócio pra você. Eu sou ligada a um propósito e àquilo que eu acredito. Então, se a pessoa tá ali comigo naquela linha, ok, saiu da linha. Eu não tenho compromisso com o projeto pessoal das pessoas. Então, o governador saiu da linha, as medidas vão ser tomadas sim. É óbvio que a gente prefere o diálogo sempre, eu sou dessas. Você vai lá pedir. Como nós fomos, o Délio foi pedir a advocacia dativa e prontamente ele instituiu o projeto da advocacia dativa e aportou o recurso do governo para atender a população carente e os advogados ganharem também. Agora, se a gente tiver que ser mais incisivo, por que não? O meu compromisso é com a advocacia e com os pleitos da sociedade. É bom a gente ter um diálogo correto, aberto, de qualidade com os governantes. Gente, isso é coisa de gente civilizada, que nós somos. Agora, se a gente precisar ir pro fronte, por que não? Se precisar fazer um pedido de, né, assim, não digo nem o Ibanez, mas assim, um governador que aprontar igual o Arruda aprontou lá atrás. A OAB foi uma das que entraram com a ação na época, né? Pedindo o impeachment do governador, isso, etc. Assim, eu não tenho qualquer predileção, sabe, Paulo, de dizer, porque as pessoas vão ajudar. Olha, tem uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram e eu carrego pra minha vida. A coisa mais importante que eu tenho é meu nome. Só. Então, você atrelar isso a projetos pessoais de poder, que as pessoas, de jeito nenhum. Nós vamos conversar. Mas não deu pra conversar, a gente ajuiza uma ação civil pública pra poder pedir. Como várias vezes, Paulo, eu dizia ao Délio, por exemplo, a coisa que me incomodava demais. Você chega ali na rodoviária aqui do plano, o elevador vive quebrado. E as pessoas que são cadeirantes? Isso me incomoda. Porque o povo não consegue circular dentro da rodoviária. Então, assim, eu falava, vamos reclamar. Vamos marcar uma conversa pra gente ter o que é um elevador, gente, pro GDF. Aproveitando que você estamos falando sobre elevador, sobre a rodoviária, primeiro eu vou deixar uma posição pessoal minha aqui com relação à rodoviária do Brasília, que eu defendo, já falei isso pro Ibanez, falei para várias pessoas, vou aproveitar que você está falando disso, vou repetir, vou começar a fazer um debatezinho sobre isso também com vocês aqui. Eu defendo o fim dessa rodoviária, desculpa, você entendeu? Mas eu não entendo até hoje por que Brasília tem uma rodoviária no meio da cidade.
que tem que pensar? Existe já hoje, existe uma estação Asa Sul, né, que é um terminal rodoviário. Tem que se pensar um terminal Asa Norte, no final da Asa Norte ali. Né? Tem um terreno já, tem que construir. De repente, até para viabilizar também aquela região da rodoferroviária novamente, pensar num terminal naquela região, que aí você faz 4 terminais cruzando a cidade. E esses terminais eles se conectam por meio de linhas circulares. Essas linhas Estamos retomando aqui após os nossos intervalos comerciais, estamos conversando com a doutora Camila, também ela que é empresária, que tem uma clínica lá em Águas Claras, clínica Forli e Biorenova, que cuida muito, né? Não sei se vocês... As mulheres gostam disso, a doutora Cristiane deve usar bastante, eu não sei, né? Eu quero começar a usar esses negócios também, né? Fazer preenchimento labial. Que mais que faz? Meu filho é colágeno, é vida. Né? A pessoa... Hoje tem mulheres aí que tem 70 anos com carinha de 35, né? Entendeu? A Cris. A Cris tem carinha de 18. Obrigada. Entendeu? E é isso mesmo, minha filha. Se tiver, nós estamos até tomando. Se depender de mim, as mulheres vão chegar aí aos 100 anos com cara de 20. Já adorei os estudos. Você viu uma Miss aí, acho que foi Miss Argentina, sei lá, que teve lá, 70 e poucos anos, né? Nossa, a pessoa com a cara assim, bonita. Não, o corpo também, não era só... Porque tem gente também que às vezes cuida só da cara. Meu filho, as mulheres tinham que ganhar mais. A gente ganha menos, as pesquisas mostram, mas a gente vai ganhar o dobro do que vocês ganham. Porque o nosso gasto para acordar e deitar é 10 vezes maior do que o de vocês. É grande. Não é verdade, é Camila? É o cabelo, é isso. É a aparência, é a roupa. Tem que se preocupar com tudo. Exatamente. Né? Fora os tratamentos, né? Exato. Hoje em dia é um botox, é um bioestimulador de colágeno. E hoje as mulheres não querem ficar. Né? Claro, obviamente. Por isso que eu defendo que a gente tem que ganhar mais. Também. Isso daí é fundamental. Mas vamos falar um pouco mais sobre a advocacia aqui. E aí, doutora, então você está organizando esse grupo político, você acredita na eleição da chapa que vocês vão montar? Você acha que qual foi o erro, assim, você não estava talvez tenha até sido isso, né, o erro da chapa anterior, da Thaís, de não ter conseguido ganhar a eleição lá atrás. O Délio continuou, tinha uma certa rejeição, mas trabalhou bem, fez uma campanha bem feita. Qual foi o erro, na sua opinião, que estava de fora da eleição do grupo da Thaís, etc., que perderam a eleição mais uma vez para o Délio? Eu acho que assim, eleição, primeiro, que quando a gente fala de eleitor, a gente tem que entender que a advocacia é um público qualificado para votar. E isso não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que classe nenhuma. Quer dizer que as pessoas estão antenadas no que você está fazendo. E o eleitor aqui, Paulo, do Distrito Federal, isso de uma maneira comum, ele tem algo assim que é diferencial do resto do Brasil, gente. O povo aqui presta muita atenção na transparência dos seus gastos. Como que você está andando, se você é político, você anda no seu carro ou no carro do governo, você está gastando a gasolina do governo a sua, e isso também transfere para dentro da OAB. Então, as pessoas aqui observam muito, porque o eleitor aqui ele tem uma característica, você está entrando na política porque você quer. Então, você usa a sua roupa, você usa a sua gasolina, porque você quer servir, no nosso caso, a advocacia, né? Então tem esse ponto. Então, a questão da transparência e moralidade com gasto é um ponto. Por que eu estou dizendo isso? Não que isso tenha a ver diretamente com a eleição da Thaís. É dizer que o público é qualificado. Então a gente tem que estar na cidade de satélites. As pessoas aqui, nós dividimos a advocacia, eu acho que isso serve para eleição geral. Metade do público está na cidade de satélite, metade você tem aqui no plano piloto. Então você tem que observar o que o povo de Taguatinga quer. O que o povo da Ceilândia quer, o que o povo da Samambaia quer. A vida das pessoas, gente, elas não circulam só aqui no plano piloto. Né? Hoje, por exemplo, você não precisa sair de Águas Claras para nada, então você tem um público de lá. Então talvez o ponto fundamental, e a pesquisa mostrou um pouco isso, é que o Délio ele tinha essa característica de ser acessível, de estar lá na Ceilândia, em Taguatinga, do mesmo jeito que ele também transitava com o público daqui. Então quando a gente traz essa questão, eu acho que isso é um ponto fundamental. Você precisa ser multifacetado.
na eleição. Você tem que ser aquela pessoa que está aqui, discursa muito bem, mas você tem que ser aquela pessoa que também consegue entender a linguagem e os anseios de uma advocacia. Quem eu sentia que era uma liderança muito grande na OAB, assim, que eu percebi, eu via, e aí eu confirmei no velório. Infelizmente ele morreu. Nossa, o Juliano, gente, ele falava muito bem. Muito! Ele lembrava. E ele era muito popular, assim, era muito querido. Viu a pessoa 2 anos atrás. Ele encontrava, ele ia falar, oi Camila, tudo bem? Então tinha uma das coisas assim que ele ensinava muito. E a pessoa se sente o quê? Prestigiada. Qualquer curso de coaching que você faz, eles mostram que a primeira coisa que você precisa gravar é o nome da pessoa. Então, assim, você conheceu ela, você enquanto político, você tem que parar e falar, oi Camila, oi Leonardo, tudo bem? Isso a pessoa se sente prestigiada. E isso, Juliano, ele era, assim, um fenômeno. Era esse negócio, Paulo. Ele chegava, ele conhecia as pessoas, ele abraçava. Então, realmente, ele era uma pessoa que arrastava voto, né? Assim, muito consideravelmente. Então, ele foi uma perda para a advocacia, né? Enquanto pessoa e enquanto político também. E uma outra pessoa que eu gosto muito também, não sei se você conhece ele, o professor Severino Cajazeiras. Também, Severino maravilhoso. Ele ensinava o seguinte pra mim. Ele falava, ó, você entra nos lugares, as pessoas têm a primeira impressão da gente na hora que a gente chega. Então você entra nos lugares sorrindo, você pode estar morrendo, mas sorria, aperte a mão e abrace. Então esses são conselhos de uma pessoa que já viveu mais tempo que a gente e tá aqui até hoje na política. Então a gente tem que colher, porque ele é desse jeito, né, Paulo? Ele chega, ele aperta sua mão, ele abraça, ele diz, isso aqui é minha amiga, eu gosto demais dela, pronto, todo mundo ama essa pessoa. É o contato humanizado. É o contato humanizado. E hoje eu levo muito isso para minha clínica, o contato humanizado. Eu sei o nome de todos os pacientes, só não aqueles mais esporádicos, mas eu já pego a ficha, eu já olho, chamo pelo nome, isso faz um diferencial. Demais. A gente olhar no olho da pessoa e chamar a pessoa pelo nome. E também, né, a pessoa às vezes manda um WhatsApp pra você, Camila, você encaixa a pessoa num horário que não dá, você fica ali além do seu tempo, isso fideliza, e isso se transfere pra política também. Eu tenho o número, né, da minha recepção e tenho o meu número pessoal, e o meu número é aberto a todos os clientes. Eles gostam disso, desse contato. É isso aí. Eu, por exemplo, que quando você vai fazer qualquer tipo de serviço, eu tenho uma agenda complicada, e às vezes a pessoa pode me atender agora, pronto, já me fidelizou ali. E a política tem muito isso. Porque às vezes você tem acesso à pessoa, você vai lá, manda um WhatsApp pra ela te responde, você vai falar, meu Deus, a pessoa me respondeu. Então, essa simplicidade, eu acho que é uma coisa, gente, que é caminhão de voto. Você traz muita pessoa pra perto, sabe? Isso daí é muito interessante. E, doutora, você está advogando, você tem escritório de advocacia, você tem banca, como é que você está atuando na advocacia? Eu advogo, meu escritório é no meu nome de advogado há 17 anos, né? Eu advogo, eu também sou professora, eu sou igual a você, eu tenho vários negócios, gente, mas a gente veio aqui para fazer outro podcast para falar de carreira. Vamos. Vai dar uma conversa também boa. Eu tenho vários negócios. Então, eu tenho escritório de advocacia, eu faço mentoria para os novos advogados também, então eu fecho a cada 2 meses, né? Eu tenho uma área no meu escritório que eu só faço isso. Então eu tenho os exames de ordem, que eu também sou professora. Você virou uma coaching já. Quase isso. E também tenho um negócio com a minha irmã, porque a gente também tem uma loja online. Eu também faço consultoria para algumas clientes na hora de comprar determinados tipos de produto. Então, meu filho, eu vi uma oportunidade, Paulo, eu tô entrando lá e fazendo e aprendendo. Eu sou dessas. Muito bem, parabéns. Isso daí eu acho que faz a diferença. E realmente mulher é muito, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Cuida de filho, cuida da casa, cuida do marido, e 2, 3 negócios, emprega às vezes, e aí vai. É isso aí, é uma característica, mas não significa que os homens não tenham que se posicionar nas tarefas domésticas, né, Camila? Vamos fazer esse parênteses, para dividir, não é nos auxiliar, é dividir isso conosco. Isso daí. Eu diria até um pouco mais. Às vezes é interessante até o homem dominar algumas tarefas. É claro! Existem perfis e perfis de pessoas, né? Hoje eu tenho tido experiência de conhecer mulheres que elas preferem que os homens façam a parte de cozinha, façam a parte de alguns cuidados domésticos específicos. Claro! E aí você começa a dividir algumas responsabilidades, você passa a ter perfis de pessoas e perfis de pessoas. E eu acho que isso é muito interessante também quando a gente traz isso para o ambiente do trabalho.
porque não tem uma segmentação dentro do escritório, não tem uma segmentação com o seu cliente. Você consegue olhar para ele e falar assim, é uma pessoa que tem seus interesses, seus cuidados, aonde ela, independente de ser homem ou mulher, a gente consegue agradá-la em vários aspectos. Né? Então, até mesmo na hora de bonificar, ou de premiar, ou de dar alguma lembrancinha para colaboradores em datas específicas, então a gente sempre pensar nisso, acho que é muito relevante. E fazer aquela pesquisa e aquela boa liderança. Né? Você chegar para os colaboradores e falar assim, está chegando o Dia das Mulheres. Mulheres, o que vocês gostariam de ganhar? Homens, o que vocês gostariam de levar para as mulheres que estão nas suas casas? Então, não é simplesmente valorizar as mulheres que estão na sua equipe, mas as mulheres que valorizam os homens que estão na sua equipe. Está chegando ali o Dia dos Pais. Homens, os que são pais. E valorizar os que são pais. Claro. Né? O que vocês gostariam de ganhar? Né? Mulheres, o que vocês gostariam de levar para os pais que estão em casa, para o seu pai, para o seu cônjuge? Então, ter essa valorização, eu acho que é muito interessante. E escutar as pessoas. A gente estava falando sobre uma parte humanizada, uma escuta consciente. E isso é o que eu vejo que a gente tem que levar para dentro dos negócios, é isso que a gente tem que levar para o atendimento com as pessoas. E muitas vezes, no automático, por alguns conceitos que a gente tem, alguns conceitos pré-estabelecidos, a gente acaba não levantando isso. E a gente não valoriza o ser humano como ser humano, e sim pelos estereótipos que a gente construiu e que a gente recebeu no decorrer da vida. É isso mesmo. Então, você falou muita coisa. Você falou sobre liderança, né? Você falou sobre o posicionamento feminino. Eu acho que a equidade, e é o que a gente busca, eu estava até assistindo o Lavareda esses dias, que é um sociólogo pesquisador falando das eleições municipais, dizendo que 106 candidatos hoje nas capitais, nós temos só 16 mulheres. E dessas 16, só 5 posicionadas com condição de concorrer para poder ganhar mesmo, né? E aí ele fez uma fala bem interessante, dizendo que o nosso sistema eleitoral ele era muito disfuncional, desproporcional, porque você dá para a mulher a condição, e aí a gente deixa muito claro que a PEC 9 hoje, que foi votada no Congresso, ela foi uma anistia que foi dada pelo não cumprimento das cotas na hora das eleições. Então o dinheiro chegou para as mulheres mais tarde, o dinheiro não foi dado para elas, então quer dizer, isso impede que a gente concorra na mesma posição que os homens dentro da política. Eu acho que isso é um ponto importante. O segundo ponto é mostrar o seguinte, Léo, que a equidade, ela traz, e a diversidade, muito benefício para os negócios. E aí a gente tem grandes multinacionais, por exemplo, aquelas que a gente compra gancho para colar nos lugares. Você sabia que aquela multinacional, ela tem dezenas de produtos criados pelas mulheres que são CEOs? Porque eles perceberam que a gente sabe da necessidade melhor, porque a gente está na cozinha. Então você sabe do gancho para a bolsa para colocar aqui na mesa. Então as empresas inteligentes, elas abrem para a diversidade. Uma pessoa preta sabe qual é a necessidade de uma mulher preta, de um homem preto. E a pesquisa mostra que você tem nos negócios o crescimento, lucro de 25% quando você abre para a diversidade. Então é muito importante a gente ter diversidade. E a equidade é isso. E o Lavareda falou uma coisa engraçada, que era nesse ponto que eu queria chegar, dizendo que nós vamos demorar 82 anos para ter equidade se a gente continuar desse jeito. Então, e eu falo muito isso quando eu faço e falo sobre essa pauta feminina, é que nós queremos só partir do mesmo ponto. Nós não estamos querendo aqui uma facilidade. Hoje a gente tem política afirmativa para as mulheres, porque claro, né, a gente morre mais, todo o ambiente pra gente é hostil, você não pode estar numa parada de ônibus, você não pode ir no médico, porque quantos casos de estupro que a gente vê aí? Esses dias pegaram um enfermeiro no Rio de Janeiro que há 20 anos ele estuprava mulheres na UTI, gente. Então, olha como é que o ambiente é hostil, você não pode nem ficar doente, grave, porque você tem um risco, e descobriram porque uma das pacientes ficou grávida. Então isso é muito grave pra gente que é mulher. Por isso que a política afirmativa pra gente, ela tem que existir hoje. A partir do momento que as nossas especificidades, elas forem vistas com a qualidade que merece, a gente vai conseguir apertar o botão do elevador como vocês. Uma outra coisa interessante também, você está falando de mulher, é o cuidado, né? E aí a Biorenova pode trazer, né, um carinho, uma atenção para a mulher. O que vocês podem fazer assim nesse cuidado com a mulher? Então, a Biorenova, né, bio é vida, e
renova, vida renovada, por isso que eu escolhi esse nome. E o meu maior público é o público feminino, né? E eu trabalho muito com mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, mulheres com autoestima baixa, que tiveram alguma frustração, principalmente vinda do relacionamento. E eu coloquei esse nicho de cuidar das mulheres. Então, elas chegam, eu tenho lá uma sala de avaliação, então não é só uma sala de avaliação. Lá eu escuto. Primeiro eu pergunto, o que você quer que eu faça por você? O que te incomoda? E ali elas começam a conversar, eu tô com a gordurinha localizada, eu vou pra viajar e tudo, mas dali vem algo lá atrás, e aí começa. Aí elas começam a desabafar, a falar da autoestima, falar que, né, não consegue se vestir, não consegue se olhar no espelho. E ali eu começo a tratar, não só o corpo, mas tratar de dentro para fora. Exato. E eu falo que eu sou apaixonada, né, por esse trabalho de cuidar das mulheres, retomar a autoestima. Eu sempre falo para elas, eu tô aqui para fazer você ser a sua melhor versão. Então, assim, é um trabalho muito, muito bonito, né, que eu falo que é cuidar da autoestima das pessoas, principalmente as mulheres. É o autocuidado, né, Camila? Eu acho que quando eu falo muito de liderança também, eu falo muito sobre isso, né? O autocuidado, o líder, para ele poder liderar, ele tem que ser líder de si mesmo, né? E hoje as pessoas falam, é porque as pessoas estão com distorção de imagem, não sei o quê. Não, gente, não é distorção de imagem. Claro, tem sim aquelas pessoas que são exageradas e tudo. Mas já teve até estudo, né, que os psicólogos até falam que o bonito é belo de se ver, né? As pessoas, é terapêutico as pessoas olhar o belo. Então as pessoas estão buscando isso, não é pra distorção de imagem. Eu vejo que é pra melhorar algo dentro delas, pra elas ser mais feliz, eu acredito, eu já tive colaboradoras minhas que chegaram mais gordinha, sem cuidar da pele e tudo. E aí eu fui treinando e fui desenvolvendo, e elas foram emagrecendo, foram cuidando da autoimagem, e elas se tornaram outra pessoa. Vendendo mais, motivando mais, estando ali na recepção. Então eu acho que a autoestima ajuda muito, ajuda no trabalho, ajuda dentro de casa, na saúde mental, ajuda as pessoas a se relacionar, né, dentro de alguns ambientes. Tem mulheres que chegam lá e falam assim, nossa, tem tanto tempo que eu não saio, tanto tempo que eu não vou com uma amiga no shopping. Por quê? Porque tem vergonha, né, da sua autoimagem. E eu falo, né, a minha empresa é de autocuidado, para cuidar disso, das mulheres, não só por fora, né, mas esse cuidado por dentro. É muito importante. Bem, gente, nós estamos com o nosso horário já um pouco ultrapassado. Vamos para as considerações finais. Assim, antes eu queria pedir para cada um deixar o contato, deixar como que a pessoa pode conectar com você, o ouvinte, o telespectador, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu acho que isso é muito importante, porque aí a pessoa... Todo mundo gostou desse papo, né? Um papo com a Cris eu acho que tem um futuro nessa área de comunicação também. Olha viu? só! A gente podia organizar aí. Quem sabe também pode ser até uma futura deputada também. O povo tá me falando isso, gente, mas acho que eu tô pré-idosa. Essa voz dela. Né, quem sabe depois, né, no futuro, presidente da OAB, governadora, seguir o caminho do governador. Tô adorando esse pessoal aqui, viu? Mas vamos lá. Doutor, então, considerações finais, nosso engenheiro especialista em condomínios. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando nessa mesa com pessoas incríveis que têm uma experiência ótima de vida e que podemos levantar pontos extremamente relevantes. Acho que para todos que acompanham o Foco Talks, acho isso extremamente fundamental. Elogiar aqui o trabalho do Paulo mais uma vez. Gostaria de deixar aí o meu contato, né? Vou deixar meu número pessoal. O pessoal aqui, Paulo, não é para todo mundo que eu deixo meu número pessoal. Só para o pessoal que está acompanhando você aí, meu número pessoal é 619-9369-5058. Esse contato fala diretamente comigo, né? Então consegue falar diretamente comigo.
E aí a gente atende todas as demandas de engenharia dentro do condomínio. Nós atendemos cerca de 12 especialidades de engenharia. Então, seria um programa para falar só sobre o que a gente faz na engenharia, né? Então, engenharia hoje é um mercado muito amplo, infelizmente, e os condomínios eles têm absorvido cada vez mais essa amplitude. Então, um conforto acústico, é uma questão ambiental, né? Uma questão ambiental, sustentabilidade, segurança do trabalho também tem entrado muito por causa da acessibilidade. Isso. Então, tem pensado muito na questão do envelhecimento da população. Exato. E como a população vai acessar. Eu gostei muito quando a senhora levantou o ponto com relação aos elevadores, que eu acho muito relevante. E muitos condomínios muitas vezes não têm o cuidado devido com os elevadores. Confiam apenas na prestadora de serviço, que é a única opinião que tem, e não acompanham isso. Então, gostei muito desse papo, porque levantou muitos pontos que são relevantes para a sociedade como um todo. Agradecer a senhora pelas considerações e pelo posicionamento muito firme e muito condizente com quem a senhora realmente é. Agradecer também a participação da doutora falando sobre a questão estética, porque achei lindo esse trabalho também que a senhora faz. Que é um trabalho de valorizar a pessoa como pessoa. É uma coisa que a gente conversava no primeiro bloco, antes mesmo da senhora chegar. E é uma coisa que, com os clientes, com as pessoas que eu tenho contato, eu vejo que carecem muito disso. E é um trabalho lindo. Sim. E muito obrigado por estar participando dessa conversa e ter trago isso aqui pra gente. O que eu saio daqui hoje é com um aprendizado e uma conversa que agregou de fato para mim. Espero que agregue para quem está nos acompanhando também. Cris Damasceno, nossa conselheira federal do AB. Obrigada, Paulo. Eu achei o mais interessante da conversa, gente, é porque a gente está conversando com várias pessoas de vertentes diferentes e a gente conseguiu, né, verter para o mesmo ponto. Isso eu achei fantástico, Paulo. Eu gosto dessas coisas mais interativas, diferentes e transversais. Foi um prazer estar aqui, gente, uma satisfação, trazer informação importante, e mais do que isso que eu vou deixar a última dica, é a gente fazer networking, né? Networking é o negócio do momento, é isso hoje, a gente conhecer pessoas, é o que traz o nosso crescimento profissional, e eu estou à disposição aí para outros papos, porque eu gosto mesmo de conversar. Você pode me encontrar no Instagram, Cristiane Damasceno LV, que eu tô lá, e aí eu faço várias incursões sobre carreiras, enfim, liderança, falo sobre muita coisa. É pra, né, poder gastar as minhas 14 mil palavras do dia. Obrigada, viu, Paulo? Ela é ótima. Muito bom. Doutora Camila, também, deixei os contatos, considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, Paulo, e agradecer também a vocês. Foi um prazer conhecer vocês. E eu vou deixar aqui o arroba lá do nosso centro clínico, é @biorenova, com 2 N's. Então segue lá, né? Vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho, né? E vão ser bem-vindos. Se quiserem lá, então minhas portas estão abertas para vocês. Não, vocês vão gostar. É esse aqui, seu Instagram? Não, esse é do escritório. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigado. Depois você põe aqui seu Instagram. E dessa forma a gente encerra mais um Focotalks. Valeu demais a participação de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. E é isso. Tamo junto. Vamos aproveitar e pedir para ele tirar umas fotos nossas.